Marrocos 2-0 com muita tranquilidade. É bem verdade. O placar pode até dizer o contrário, mas a seleção francesa dominou o jogo, não precisou forçar demais para vencer a partida e conseguir uma vitória importante. A França que vai para sua 8ª semifinal de Copa do Mundo e busca chegar aí na 3ª final consecutiva e no 3º título mundial. A seleção francesa jogando bola demais. Ontem, Kylian Mbappé marcou mais um gol. Foi o 8º gol dele nessa Copa do Mundo. Tá ali brigando cabeça a cabeça com o Lionel Messi para saber quem vai ser o artilheiro dessa Copa do Mundo. E os dois, aliás, não só o artilheiro dessa Copa, né? O artilheiro da história das Copas. Os dois estão brigando ali cabeça a cabeça para saber quem vai ficar com esse posto, quem vai ficar com este título. A França que passou e agora aguarda o seu adversário. E o adversário sai hoje. A Espanha enfrenta a Bélgica às 4 da tarde. A gente vai falar sobre esse jogo. Inclusive, já quero saber de você o seguinte. Quem é favorito nesse confronto? Espanha, Bélgica, quem que passa? Ou você só quer os pênaltis no jogo? Manda aí, 1438796039. 1438796039 é o WhatsApp aqui da SBR. Mande a sua mensagem, participe comigo. Eu quero ouvir a sua voz, então manda áudio aí, pô. Participe em áudio, manda seu recado pra gente. Participe aqui, mande sua mensagem pra gente debater, falar bastante sobre esse jogão, 4 da tarde. Olha, promete, hein? Espanha e Bélgica promete um grande jogo. De um lado, um time espanhol que tá muito bem ajustado, um time que sabe jogar pressionando no campo adversário, trabalhar bem a bola, com toques, um time que tem velocidade. Do outro, uma Bélgica que com o Rudi Garcia vai ganhando em verticalidade, né? Já não é mais aquele time daquela incrível geração belga de anos atrás, mas ainda assim é um time muito forte e que vem mostrando uma força gigantesca no mata-mata dessa Copa. Depois de estar perdendo por um 2-0, virou para 3-2, conseguiu uma classificação contra os Estados Unidos, atropelando o time norte-americano nas 8ª de final, e agora quer mostrar a sua força de fato contra a Espanha. Será que a Bélgica surpreende? Ou será que a Espanha vai fazer valer o seu favoritismo e vai se classificar hoje? Quero saber a sua opinião, hein? Poderemos ter aí na semifinal um confronto entre França e Espanha, duas seleções entre as favoritas para essa Copa do Mundo, ou um jogo gigantesco também entre França e Bélgica na semifinal, hein? Vamos ver quem se classifica hoje às 4 da tarde, jogo que acontece lá em Los Angeles. E para finalizar, ainda a gente vai falar também dos jogos de amanhã. A Argentina joga contra a Suíça, a Inglaterra joga contra a Noruega. Ai, gente, era pra gente estar falando de Brasil, era pra gente estar falando aqui do clima pro jogo de amanhã, já na expectativa de um confronto de quartas de final, mas infelizmente a seleção brasileira ficou pelo caminho no último domingo, né? Então, o Brasil ficou para trás, não teremos o Brasil em campo amanhã pela Copa do Mundo. Enfim, a gente vai falar desse Argentina e Suíça também, vamos falar desses outros dois jogos. Temos outras coisas pra gente comentar aqui também, viu? Um dos assuntos pra gente trazer aqui, tava me fugindo da memória, mas um dos assuntos pra gente trazer aqui é que os Estados Unidos, eles já se colocaram aí como candidatos para sediar o Mundial de Clubes de 2029, né? Ou a Copa do Mundo de Clubes de 2029. O país tá aí no embalo da Copa do Mundo, já sediaram o Mundial de Clubes no ano passado, os Estados Unidos também sediaram a Copa América, sede agora da Copa do Mundo, querem sediar a Copa Feminina em 2031, cara, eles estão querendo sediar tudo. Estão no embalo disso, estão querendo fazer dinheiro com o futebol. Não é uma situação que a gente, digamos assim, é uma situação que é imaginável, né? Os Estados Unidos quererem ganhar dinheiro com isso e tudo mais, mas estão querendo sediar tudo, pô. Daqui a pouco vão querer sediar a Copa de 2030 também, que já tá com a sede definida em Portugal, Espanha e Marrocos. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Temos umas rapidinhas aqui também sobre os clubes de São Paulo. O Tricolor, o São Paulo aí muito próximo de fechar com o Newton. O Palmeiras com foco no Danilo Santos. O Corinthians já em preparação para o seu amistoso no domingo contra o Cascavel. E o Santos que agora aguarda o retorno do Neymar, né? Neymar vai retornar depois de disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, retorna para a equipe santista, tem um contrato pelo menos até o final deste ano. E também a gente fala sobre vôlei. Seleção feminina hoje venceu a Polônia por 3-1. Cara, que jogo enroscado, hein? Que jogo complicado.
Mas o bloqueio brasileiro funcionou muito bem, a equipe brasileira conseguiu manter o seu nível, mesmo diante de um adversário muito difícil, e o Brasil venceu a Polônia por 3-1, tá ali na parte de cima da tabela da VNL, nós vamos falar sobre esses assuntos. E você é o meu convidado, então participe, mande mensagem, tem aí o YouTube à disposição para você, hein? Você que está no rádio, em 92.1 FM, em Bauru e região, você pode ir no canal no YouTube, procura lá, Alex Silva Narra, tá lá o YouTube para você, com imagens, a transmissão, e você pode participar pelo chat, tem uma enquete, inclusive, no chat também, rolando. Tô perguntando aí para você, quem passa hoje, Espanha ou Bélgica? E aí lá as opções, a Espanha passa fácil, a Bélgica surpreende, ou você só quer ver uma disputa de pênaltis? Então manda aí a sua resposta lá no chat, chega lá, Alex Silva Narra é o canal no YouTube, sempre muito bom ter você aqui e você vai me ajudando também, pô, vai fortalecendo, se inscreva no canal que a gente vai crescer cada vez mais aqui no SBR Esportes, beleza? Manda a sua mensagem no chat, participe junto comigo e pode mandar também a sua mensagem pelo WhatsApp no 14 3879 6039. 14 3879 6039, manda mensagem, participa comigo, chega no YouTube, já dá like, se inscreva, manda mensagem no chat. O importante é você estar aqui junto comigo, beleza? Agora 12h40 aqui na SBR. Sexta-feira, que dia maravilhoso, né? Sexta-feira maravilhosa, pelo menos aqui em São Paulo, ensolarada essa sexta-feira. Uma sexta-feira bonita, uma sexta-feira, daquelas sexta-feiras que são bem legais da gente aproveitar, né? Já aí, dando ritmo pro final de semana. Inclusive, eu vou falar pra vocês, vou trazer um assunto pessoal aqui, tô bem feliz, porque esse final de semana minha mãe vem pra cá, vem aqui pra São Paulo, vamos passar os dias juntos aqui também, isso aí tá me deixando bastante animado também. Que bom que o dia tá bonito desse jeito. E ainda com Copa do Mundo pra gente falar, tem pelo menos mais 3 jogos dessa fase de quartas de final, tem semifinal na semana que vem, final no próximo domingo, então tem muita coisa legal pra gente falar aqui nessa sexta-feira que tá maravilhosa, viu? Tá maravilhosa essa sexta-feira, muito boa, e é claro, sempre melhor ainda com você aqui junto comigo no SBR Esportes, tá certo? Vamos falar então de França e Marrocos. Ontem a seleção francesa bateu a seleção marroquina por 2-0. E realmente um jogo que... Olha, eu vou falar pra você que eu esperava mais da seleção de Marrocos, viu? Eu achei que a seleção marroquina foi pouco agressiva, foi uma seleção marroquina que... acho que faltou combatividade, sabe? Faltou querer mais. Eu sei que eles estavam com um desfalque bastante importante, né? O Saibari não foi pro jogo, tinha até falado sobre isso ontem, né? O Saibari, ele se machucou no jogo contra o Canadá, nas oitavas de final da Copa, né? Então era de se imaginar que ele não estivesse à disposição. Mas eu não imaginava uma seleção marroquina tão apática como eu vi no jogo de ontem. A seleção de Marrocos, para você ter uma ideia, conseguiu dar um chute no gol, já estava 2-0 para a França, e isso já mais de 30 do segundo tempo. Uma finalização que ainda aconteceu numa cobrança de falta, sabe? Então, eu esperava mais do time de Marrocos, confesso para vocês. Eu até falei na quarta-feira, né, que quem me acompanhava era legal separar o horário do dia, né, às 5 da tarde do feriado, para acompanhar esse jogo, porque eu imaginava uma partida mais equilibrada, um jogo mais emocionante, né, por ser uma partida de quartas de final de Copa do Mundo de duas grandes seleções. Você tem a França, que é a favorita, e Marrocos, que é uma seleção que vem trabalhando muito forte ao longo dos últimos anos, conseguiu chegar na semifinal na Copa do Mundo de 2022, foi eliminado inclusive pela própria França, chegou também na decisão da Copa Africana de Nações, né? Inclusive o Marrocos vem de uma sequência aí de jogos sem derrota, né? Era uma sequência muito forte da seleção marroquina, né? Copa Africana de Nações, ganharam um título no tapetão, tá em discussão e tudo mais, mas enfim, isso não vem ao caso, né? Mas era uma seleção que fazia um ciclo muito legal, um time que tem jogadores que estão ali na primeira prateleira do futebol mundial. Você tem o Hakimi, você tem o Brahim Dias, o Saibari muito provavelmente vai jogar a Bundesliga na próxima temporada, né? Deve ser o jogador do Bayern de Munique. Então, são caras que têm talento, é uma geração que é muito boa do time de Marrocos, e eu imaginava um time que conseguisse jogar mais, um time que conseguisse se impor mais em campo contra a França. E o que a gente viu
foi uma França que ganhou o jogo quando resolveu acelerar a partida. Um começo de jogo ali pouco... não vou nem dizer pegado, mas um jogo um pouco lento de uma certa forma, sabe? Não sei se o calor acabou influenciando, um estádio aberto lá em Boston, né, que é o estádio do New England Patriots, e estava muito quente mesmo lá em Boston, né? Então talvez o calor tenha sido um fator para essa partida, mas a gente via no primeiro tempo uma seleção francesa que estava ali meio em marcha lenta, mas era quem tinha o controle das ações, tanto que tem um pênalti já na primeira etapa. Um pênalti que, vamos falar bem a verdade, no primeiro momento eu também achei que era pênalti claríssimo, mas depois eu vi as imagens, o defensor de Marrocos acaba nem tocando no Mbappé direito, né? E aí o pênalti foi marcado. E eu vou falar pra você que o erro não foi nem da arbitragem, viu? Do Facundo Telo. O erro foi do VAR da partida, porque o Facundo Telo, na visão que ele tinha do lance, era de se imaginar mesmo que tinha um contato ali, né? Que tinha ocorrido um contato. Mas o VAR poderia ter chamado e poderia ter marcado ali uma infração a favor de Marrocos, né? Teria marcado ali um tiro livre indireto e não a penalidade a favor da seleção francesa. E aí ficaram não sei quanto tempo lá no VAR, demorou para autorizar a cobrança, tinha uma reclamação de uma outra jogada, né, no início do lance, que poderia favorecer Marrocos, mas o pênalti em si mesmo não foi analisado pelo que a gente pôde perceber, né? Não foi, como que eu posso falar? Deveria ter chamado o árbitro na cabine do VAR para ele ver o lance e ter anulado o pênalti. Não fizeram isso. O Mbappé ficou lá quase 2 minutos esperando para bater o pênalti, né? Porque ele já estava com a bola na marca da cal, estava ali concentrado, tudo mais. E a arbitragem não autorizava, ajeitou a bola 2, 3 vezes para bater o pênalti, já estava irritado com isso. E aí, quando ele foi pra batida, bateu mal, é bem verdade, que eu já tava contando, na hora que saiu o pênalti, eu falei, pô, Mbappé caixa, esquece, mais um gol da França, 1-0, e aí vai caminhar pra uma vitória tranquila. Mas aí não foi isso que aconteceu, né? O Mbappé bateu mal, o Bono fez uma grande defesa, evitando que seria ali o primeiro gol da seleção francesa, e era de se imaginar o quê? Pô, Marrocos pegou um pênalti da França, vai crescer no jogo, porque normalmente é isso que acontece, né? O time com um fator moral um pouco mais elevado consegue jogar mais, né? Consegue pressionar mais o adversário e se aproveita da instabilidade de quem perdeu o pênalti. Não foi o que aconteceu. A seleção francesa teve uma dificuldade para conseguir gerar ali a sua pressão, só que o Marrocos também não conseguiu fazer o seu jogo de atacar mesmo a seleção da França, né? Não conseguiu trabalhar essa bola de uma forma que pudesse ser mais ofensivo. Se defendeu até relativamente bem ali no primeiro tempo, mas aí foi questão de tempo para a França conseguir se organizar, principalmente na segunda etapa, com o Olise participando mais do jogo, o Olise entrando mais na partida, a seleção francesa conseguiu dominar Marrocos de uma maneira tranquila. Tranquila. Fez 2-0, um golaço do Mbappé, mas um golaço, coisa linda. É aquela jogada que ele pega a bola na entrada da área e manda no trinco do goleiro, mas sem chance de defesa pro Bono. Um golaço. Lá onde a coruja dorme, bateu bonito na bola para fazer 1-0. E depois, um outro cara que vem se destacando muito nessa seleção francesa, pouco se fala dele, é bem verdade, o Mbappé é tratado aí como uma estrela, o Olise também. Pouco se fala de um cara chamado Ousmane Dembélé, que joga muita bola, atual campeão da Champions League com o PSG, né? O atual bicampeão da Champions com o PSG, e tá fazendo uma Copa brilhante. Ele vinha de uma sequência de jogos até essa Copa do Mundo sem marcar com a seleção francesa, né? Vinha aí numa seca de gols jogando pela seleção da França, e nessa Copa resolveu desencantar, fez mais um ontem, cravou ali o 2-0, e olha, vou te falar que é um cara que está entre os favoritos, entre os cotados para ganhar a bola de ouro, viu? Dembélé jogando muita bola, fazendo uma Copa do Mundo brilhante, e ontem fez mais um gol, chegou a 5 gols marcados nessa Copa, são 5 gols marcados pelo Ousmane Dembélé nessa Copa do Mundo, tá ali brilhando, e é um jogador que tem uma qualidade absurda, né? É fantástico ver o Dembélé jogando bola também. Ontem foi fator decisivo nessa vitória por 2-0 diante da seleção de Marrocos. E olha, seleção francesa, vou te falar, hein?
pra mim, favoritaça pra ganhar o título, cara. A gente vai ter um França e Espanha, muito provavelmente, né, se a Espanha passar. Se tivermos esse jogo na semifinal, vai ser um jogo, assim, quase que uma final antecipada. E eu falo aqui, que eu sempre falei, desde o começo dessa Copa, que as seleções que estavam ali entre as favoritas eram França, Espanha e Argentina. E estão mostrando isso dentro dessa Copa do Mundo até agora. E a França tá jogando muita bola, cara. Muita bola mesmo. Um time decisivo, um time que tem muita qualidade, um time organizado também, sabe? A seleção francesa, às vezes, em alguns momentos do jogo, tem ali alguns probleminhas, parece que dá um tilt, aquela tela azul, mas quando os caras se encaixam, vira um rolo compressor para cima do adversário, sabe? Teve dificuldades contra o Paraguai se defendeu muito bem no jogo das oitavas de final. Tem que ser levado isso em consideração também. Mas a França tinha o controle da partida. Era a França quem ditava o ritmo do jogo. Aí, no jogo da fase de 16 avos, a seleção francesa atropelou a Suécia, mas assim, atropelou, pegou o trator, passou em cima, deu ré, depois passou de novo, jogou muita bola. Fez uma primeira fase relativamente tranquila também. Teve um jogo contra a seleção de Senegal, que foi um jogo bastante equilibrado, que a França sofreu ali em alguns momentos da partida, mas quando se encontrou, também passou o trator. Contra o Iraque, jogou ali o que tinha que jogar, fez o protocolário para fazer o 3-0, e contra a Noruega também passou por cima dos caras. Tá certo que a Noruega jogou com o time reserva essa partida, mas a França atropelou contra a Suécia, fez um bom jogo contra o Paraguai, enfrentando um adversário que soube se defender muito bem, e ontem fez uma partida tranquila contra Marrocos. Foi 2-0 só, uma seleção francesa. Eu digo que fez uma partida tranquila porque a França não se desesperou em nenhum momento e não sofreu em nenhum momento. Foi um jogo absolutamente controlado pela seleção francesa, com tranquilidade. Quando acelerou um pouco mais, conseguiu fazer os 2-0 e liquidou a fatura. Marrocos não, em nenhum momento esboçou reação. E eu confesso para você que Marrocos, nessa partida, a seleção marroquina foi decepcionante. Eu esperava mais. Eu esperava pelo menos um Marrocos agredindo, eu esperava pelo menos um Marrocos que, em algum momento, buscasse mais o resultado. Não tô falando que tem que jogar de peito aberto contra a França. Muito longe disso. Se tivesse jogado de peito aberto contra a França, tinha tomado 4-5. Mas pelo menos arriscar mais, sabe? Chegar mais. Você viu uma seleção marroquina que ali tinha um poder ofensivo na partida de ontem que era, assim, sabe? Era um poder inofensivo, na real. Não conseguiu levar a sua qualidade, não conseguiu traduzir a sua qualidade, pelo menos em chances de buscar um resultado melhor na partida. Entretanto, a gente tem que exaltar mais uma vez a campanha marroquina. Assim como foi na Copa de 2018, que Marrocos fez uma Copa espetacular e caiu na semifinal para a França, eliminou a Espanha, que era uma seleção muito forte já em 2022, conseguiu chegar numa semifinal fazendo história, né? Foi a primeira seleção africana a chegar em uma semifinal de Copa do Mundo. Nesse ano de 2026, também faz uma campanha muito boa, conseguiu passar pela Holanda, tirando um europeu já na fase de 16 avos, deixou o Canadá para trás, vencendo por 3-0 nas oitavas de final, fazendo um segundo tempo brilhante, matando o jogo na hora que tinha que matar. Tinha perdido ali um dos seus principais jogadores, que era o Saibari, durante a partida, e ainda mesmo assim conseguiu construir o resultado de uma maneira, eu posso dizer assim, impetuosa. Marrocos, quando foi para o contra-ataque, quando conseguiu ter os espaços para furar a defesa canadense, fez com maestria e venceu por 3-0. Faltou um pouco mais contra a França, faltou um pouco mais contra essa seleção francesa, mas independente disso, uma campanha brilhante da seleção marroquina, mais uma vez indo longe na Copa, mais uma vez sendo o melhor time africano na Copa do Mundo, e vem aí de um ciclo maravilhoso, né? Chegou, como eu disse, chegou na semifinal em 2022, foi para a final da Copa Africana de Nações, apesar de ter perdido o jogo dentro do campo e estar tentando ganhar no tapetão, mas chegou nessa decisão da Copa Africana de Nações contra Senegal, e agora mais uma vez faz uma Copa do Mundo brilhante, em que só perdeu
no jogo de quartas de final para a seleção francesa. Fez um bom jogo contra o Brasil, conseguiu depois uma primeira fase protocolar, passando por Haiti e Escócia, vencendo bem essas partidas, e aí faz um mata-mata muito bom também. Acabou caindo para a França, o que era normal, né, gente? Vamos ser sinceros, a seleção francesa é uma seleção superior em relação ao time marroquino, mas, independente disso, uma campanha brilhante, e Marrocos, muito provavelmente, vai ainda ser uma seleção que vai chegar forte para 2030. Muito provavelmente vai aí se manter pelos próximos anos, né? Jogadores ainda de uma certa forma jovens, jogadores que ainda têm muita lenha para queimar. Então eu espero que Marrocos ainda faça outras edições, pelo menos mais 2 edições de mundiais, de Copas do Mundo, bem. E é uma seleção para a gente ficar de olho, sim, nesse próximo ciclo, viu? Nesse próximo ciclo de Copa do Mundo, porque vem bem, tem caras bons, tem aí talentos jovens. É uma seleção que recentemente chegou na final do Mundial Sub-20. Deixa eu pegar aqui o resultado, porque eu não lembro agora de cabeça se Marrocos foi campeão ou não. Conquistou o título Mundial Sub-20 no ano passado, batendo a Argentina na decisão por 2-0. Então, assim, é uma geração que acredito eu que pode ser renovada para os próximos anos e ter caras com qualidade. Então, com tudo isso, dá para a gente dizer sim que Marrocos é uma geração que pode evoluir para 2030 e vai ser um dos países sede, né, da Copa do Mundo, né, de 2030. Então vão investir, com certeza vão buscar fazer um time muito forte para a próxima Copa do Mundo, a Copa do Mundo que vai acontecer em Portugal, na Espanha, também em Marrocos, com alguns jogos na América do Sul, né? Jogos no Paraguai, na Argentina e também no Uruguai. Vai ser uma salada aí que a FIFA vai fazer para essa Copa do Mundo de 2030. E a seleção francesa, que já passou, agora vai descobrir o seu adversário, né? A seleção da França vai descobrir aí quem vai ser o seu adversário. Hoje, daqui a pouco, às 4 da tarde, a bola rola para Espanha e Bélgica. E olha, vou te falar que vai ser um confronto interessante da gente assistir, porque de um lado a gente tem uma seleção espanhola que tem um meio de campo muito criativo, uma seleção da Espanha que tem nomes como Lamine Yamal, aí o Oyarzabal fazendo uma excelente Copa do Mundo, goleador, né? O Oyarzabal sob o comando aí do Luiz de la Fuente, e outros jogadores muito jovens também dessa seleção da Espanha, né? Um time muito jovem, com Pedri, com Olmo, Dani Olmo, tá, gente? Não tô falando da marca de sabão, não, pelo amor de Deus, tá? É um time muito interessante, né? Tô falando aqui do Dani Olmo, o Pedri, você tem até o Rodri também, que, assim, não devia ter ganhado aquela bola de ouro, mas é um grande jogador também. É um time muito forte dessa seleção espanhola, que não tomou gols até agora na Copa do Mundo. É um outro fator para a gente chamar a atenção. Contra um time belga que não encanta nessa Copa do Mundo, é bem verdade, mas que no mata-mata mostrou sua força até agora. Tava perdendo por 2-0 para Senegal, virou o jogo para 3-2 na prorrogação, passou o trator por cima dos Estados Unidos nas oitavas de final, e os Estados Unidos que vinha fazendo uma Copa muito boa, seleção norte-americana mostrando um time consistente sob o comando do Pochettino, o Serginho Dest, grande jogador, mas ainda assim a Bélgica não tomou conhecimento e conseguiu golear por 4-1. Com caras aí, ó, como Jeremy Doku, o Trossard tá muito bem também, é um grande jogador dessa seleção belga. O Tielemans vai fazendo uma grande Copa. E você tem o De Ketelaere, que no último jogo foi o cara da partida, né? Fazendo 2 gols na vitória por 4-1. E ainda, outros 2 jogadores que fizeram parte dessa incrível geração belga, que não ganhou nada, mas que ainda busca salvar essa geração, que são Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. São 2 caras mais experientes, 2 caras que podem entrar ao longo do jogo e resolver a partida. O Lukaku, por exemplo, foi muito importante no jogo contra Senegal. Ele acaba entrando no decorrer do jogo e foi muito importante para a virada da seleção belga naquele momento. Inclusive, ele faz um dos gols na vitória por 3-2.
E o De Bruyne dispensa comentários. Já é um cara que já tá um pouco mais experiente, para não dizer que tá velho, né? Mas já tá mais experiente. Não tem mais aquele mesmo vigor físico que já teve há tempos atrás. Não é mais aquele Kevin De Bruyne do Manchester City, mas é um grande jogador e que pode entrar sim e fazer a diferença a favor dessa seleção belga em uma partida tão difícil contra o time espanhol. Então, assim, é um jogo difícil, é um jogo complicado para a Bélgica. Acho que a Espanha é favorita. A Espanha tá jogando de um jeito que me chama muita atenção. É gostoso de ver a Espanha jogar. Talvez, isso contando desde o mata-mata, tá? O time mais gostoso de você ver jogar é a seleção espanhola. Eu acho que a França tem uma qualidade absurda. A Argentina é um baita de um time. Vem sofrendo, né, nesse mata-mata. Mas a seleção espanhola é a que mais me encanta. É a que é mais gostoso de ver jogar. Então, assim, dá para imaginar um grande jogo hoje que acontece lá em Los Angeles. Em Los Angeles? Deixa eu ver aqui, que agora eu até me confundi, rapaz. Eu tava com Los Angeles na cabeça. Deixa eu confirmar a informação. Tá. Vai ser na cidade de Inglewood. Inglewood fica em Los Angeles ou fica em Las Vegas? Agora eu me apertei aqui, hein, sem querer. Em Los Angeles, é isso mesmo, não estou errado. Vai ser em Los Angeles, no SoFi Stadium, um estádio maravilhoso para essa Copa do Mundo, viu? Mas aí teremos então às 4 da tarde, Espanha e Bélgica. O árbitro da partida vai ser o Michael Oliver. Vamos passar aqui então as prováveis escalações dos dois times, só para você ter uma ideia, tá? São as prováveis, tá, gente? Não dá pra gente cravar que vai ser esse time que vai jogar, mas são escalações prováveis dos dois times para esse jogo de hoje, essa partida que vale vaga na semifinal da Copa do Mundo. Ó, a Espanha deve ir com o Unai Simón no gol. O Unai Simón aí também tá muito tranquilo, né? A defesa da Espanha tá deixando ele muito tranquilo, não tá nem trabalhando direito. O Pedro Porro na lateral direita, com o Barci e Laporte formando a dupla de zaga e o Cucurella jogando na lateral esquerda. No meio, Rodri e Pedri, mais à frente, Lamine Yamal, Dani Olmo e o Baena, o Alex Baena, e o Oyarzabal é o centroavante dessa equipe, o time que é comandado pelo Luiz de la Fuente. O Ferran Torres, que é um dos reservas dessa equipe, tá pendurado. Se entrar no jogo e tomar cartão amarelo, fica de fora da partida contra a Bélgica. Contra a Espanha, caso... Oh, meu Deus do céu, contra a França, pelo amor de Deus, locutor. Presta atenção no que você tá falando. Caso a Espanha avance e o Ferran Torres tome cartão, ele fica de fora da partida da semifinal contra a França. A Bélgica, do técnico Rudi Garcia, deve ir a campo com Courtois no gol, goleiraço, monstro. Defesa com o Castagne, o Mekele, o Ngoy e também o De Kuyper. Mais à frente, Tielemans, Raskin e o Van Aken. E aí, no ataque, o Luke Bacchio, o De Ketelaere ou o Lukaku, mas é muito provável que seja o De Ketelaere, porque fez uma partidaça contra o time dos Estados Unidos. E o Trossard deve formar aí o time da seleção belga para esse jogo de hoje, né? A Bélgica que tem aí alguns probleminhas, né, para essa partida, né? O Rudi Garcia, mais uma vez, vai deixar o Kevin De Bruyne no banco. O Romelu Lukaku também deve ficar no banco de reservas como opção. E aí o Raskin e o Luke Bacchio devem ser os caras para tomar o lugar desses dois e jogarem nessa partida de hoje contra a Espanha. O Brandon McKellen, que é o zagueiro da seleção belga, também está pendurado. Se tomar cartão amarelo, fica de fora. A seleção belga que não tem o Onana, que está lesionado, e também o De Bast, que se recupera de uma lesão, mas ele se recupera de uma lesão e aí está fora dessa Copa do Mundo também, o jogador da seleção belga. Michael Oliver vai apitar a partida, mas preste atenção em quem está no VAR. Meu Deus do céu, gente, olha só, eu não queria falar de arbitragem, mas aí eu vejo aqui a notícia divulgada pelo GE e me deixa triste. Ramon Abate Abel, o brasileiro, vai estar no VAR da partida. Ramon Abate Abel é aquele mesmo Ramon Abate Abel que deixou de apitar um pênalti escandaloso a favor do São Paulo no Brasileirão do ano passado no jogo contra o Palmeiras. Aquele pênalti que o Alan derruba o Tapia dentro da área e ele não dá o pênalti no campo. E o VAR da partida também não chama para uma revisão.
um dos maiores erros da arbitragem no Brasil desde que o VAR foi instaurado. E o Ramon Abate-Abel, além de estar na Copa do Mundo, ele vai ser o VAR de uma partida de quartas de final entre Espanha e Bélgica. Meu pai amado, eu espero muito que essa informação esteja errada do GE, viu? Queria muito que estivesse errado. Olha, e estão falando aí que o Wilton Pereira Sampaio é um dos árbitros cotados para apitar a semifinal, viu? O Wilton é um dos árbitros cotados para apitar um jogo de semifinal. Eu vou te falar, o Wilton, quando chega em Copa do Mundo, cara, o problema do Wilton é só aqui no Brasil. Em Copa do Mundo, quando ele apita bem, meu. É difícil isso. O problema é só aqui no Brasil. O Rafael Claus, que muito provavelmente vai ser quase que banido pela FIFA, eu acho, né, depois do que aconteceu, e que ele foi totalmente exposto, na minha opinião, e que ele acertou na decisão de dar o cartão vermelho pro Balogun, e depois a FIFA anulou o cartão vermelho por conta de politicagem, por conta de um pedido aí do governo norte-americano. O Rafael Claus também apitou bem nessa Copa do Mundo. E aí, né, é difícil, cara, é difícil. E só um detalhe, né, por falar em questão de cartão vermelho, o Quansah, o zagueiro da Inglaterra, teve uma punição dobrada, viu? Olha pra você ver como que é a FIFA sob o comando do Gianni Infantino, que fica de 4 pro governo norte-americano, com o perdão da palavra, mas essa é a verdade. Um cartão vermelho completamente plausível do Balogun, que foi expulso no jogo contra a Bósnia, foi revertido por conta de um pedido do governo norte-americano. E aí, uma jogada que eu acho também que era para expulsão do Quansah, do zagueiro da seleção inglesa no jogo contra o México, era para ser vermelho mesmo, mas assim, vermelho e tá ótimo, acabou, não precisava dobrar a expulsão. Foram lá e dobraram a expulsão. A seleção francesa tinha pedido a anulação do cartão amarelo do Olise e não anularam. Então a verdade é que a FIFA está de 4 para o governo norte-americano. E tem mais ainda dessa relação FIFA-Estados Unidos que a gente vai falar daqui a pouco também, viu? Só pra gente finalizar, esse Espanha e Bélgica aí, eu vou dar meu palpite aqui pro jogo, viu? Quero saber o seu palpite também, no 14-3879-6039, hein? Manda aí a sua mensagem. Ó, meu palpite é que a Espanha passa hoje. Acho que vai ser 2-0 para a seleção espanhola, viu? Manda aí no WhatsApp, também no YouTube, quanto que você acha que vai ser o jogo e quem passa. Eu queria mesmo uma disputa por pênaltis, vou ser bem sincero, mas eu acho que a Espanha passa hoje por 2-0. Você ouviu o barulhinho aí? Eu esqueci de tirar a notificação, né, do WhatsApp. O Eliezer tá mandando mensagem aqui no 14-3879-6039. Ele tá falando sobre a questão da Copa do Mundo de 2030, né? Que a Copa do Mundo de 2030 será histórica e acontecerá em 6 países, né? Distribuído por 3 continentes. Temos as sedes fixas, né? Podemos dizer assim, Espanha, Portugal e Marrocos, que são as sedes principais, e teremos jogos comemorativos em Uruguai, Argentina e Paraguai, né? Para celebrar os 100 anos do primeiro Mundial. E aí ele pergunta, né? Será que os jogadores vão ficar mais no ar do que em terra? Dependendo de como for a logística, isso pode acontecer, viu, Eliezer? A FIFA tá fazendo isso, né? Por conta dos 100 anos do Mundial, né? Em 2030, comemoraremos 100 anos da primeira Copa do Mundo que aconteceu lá em 1930. E como o Uruguai foi campeão daquela Copa, o Uruguai vai ser homenageado com o jogo. O Paraguai recebe um jogo por ser uma das sedes da Conmebol. E a Argentina, aliás, ser uma das sedes não, né? É a sede da Conmebol, fica lá em Luque, no Paraguai. E a Argentina vai receber um dos jogos por ser queridinha da FIFA. Essa é a verdade. Eu acho que não tem um sentido para a Argentina receber um jogo inaugural na Copa do Mundo de 2030, mas vai receber e com isso a Argentina já ganha a vaga na Copa do Mundo de 2030 sem precisar disputar as eliminatórias. Olha que beleza! Teremos então eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030 aqui na América do Sul, com todo mundo praticamente classificado, né? Porque já não teremos Uruguai, Paraguai e Argentina. Essas 3 equipes já estão aí com as suas vagas garantidas para o Mundial de 2030, só por um jogo inaugural, tá, gente? Por conta de um jogo inaugural, eles já têm essas vagas garantidas na Copa do Mundo de 2030. E aí teremos outras 7 seleções brigando pelas suas vagas
no Mundial, né? Ainda não, eu pelo menos não tenho aqui a informação de como vai ficar a distribuição de vagas para o Mundial de 2030, mas é muito provável aí que teremos eliminatórias aí com 7 times, com 3 times classificando diretamente e mais uma jogando uma repescagem. Estou falando isso porque foi dessa forma que aconteceu, né? Os 6 primeiros das eliminatórias para essa Copa do Mundo avançaram para a Copa e o 7º colocado jogou a repescagem, no caso da seleção da Bolívia, acabou ficando pelo caminho e não jogou o Mundial. E é uma pergunta interessante, viu, Eliezer? Quero ver como que vai ser a logística aí para essa Copa. Isso se a FIFA já não aumentar para 2030 o número de seleções e já ir para 64 seleções. Porque isso aí já está rondando já há um tempo, é um desejo da FIFA para ganhar mais capital político, entre outras coisas, e teremos mais seleções na Copa. Por um lado, eu acho legal. Por um lado, eu acho bastante interessante, teremos mais jogos de Copa do Mundo. Por outro, eu já acho que já é desvalorizar demais. 48, já tivemos alguns jogos aí. Seleções que surpreenderam. Cabo Verde, por exemplo, é uma seleção que surpreendeu, que a gente imaginava que Cabo Verde ia ser saco de pancada. Saiu da Copa do Mundo sem perder nenhum jogo até os 90 minutos. É bem verdade. Mas tivemos aí, por exemplo, o Curaçao. Tomou 7 da Alemanha. Empatou com o Equador? Empatou com o Equador, mas tomou 7 da Alemanha, sabe? Então eu acho que o nível pode cair um pouquinho aí sim, se a gente tiver 64 seleções. Vamos aguardar, viu? Mas obrigado pela participação, viu, Eliezer? Manda mensagem aí, faça que nem o Eliezer, 143879-6039. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu roteiro. Vamos falar dos jogos de amanhã. Então, amanhã teremos mais 2 partidas pela fase de quartas de final da Copa do Mundo. Tô falando tudo errado hoje, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo comigo? Vamos lá, amanhã então, 2 partidas pela fase de quartas de final da Copa do Mundo. Tem Inglaterra e Noruega, Argentina e Suíça. E eu vou te falar que, olha, 2 jogões, hein? 2 jogos bem interessantes. Inglaterra e Noruega, eu acho que é um confronto equilibradíssimo. Seleção norueguesa tá jogando muito bem, não à toa eliminou o Brasil nas oitavas de final, no último domingo. Tem 2 caras da seleção norueguesa que me chamam muita atenção. E acho que chamam a atenção de geral. Odegaard e Haaland. Não tem como não destacar esses 2 caras. O Odegaard, um meio-campo clássico, um meio-campo que organiza o time, é o cara que faz bem a distribuição de jogo e ajuda muito a armação dessa equipe norueguesa. E aí você tem um Haaland lá na frente que faz gol de tudo quanto é jeito. E às vezes ele não precisa de muitas oportunidades para guardar a bola na rede. A gente viu no jogo contra o Brasil. Precisou, acho que, de 4 oportunidades, salvo engano, para fazer 2. Ele não precisa de muita coisa. É o mínimo espaço que ele tiver, ele vai guardar a bola na rede. O Haaland é absurdo. E além desses 2 caras, tem um outro jogador que eu gostei de ver também nessa seleção norueguesa, que é o Nusa, viu? O Nusa é um jogador habilidoso, um jogador mais que busca mais o X1, né? Busca essa jogada mais individual, mas é um grande jogador também, joga mais pelos lados do campo. É um fator bastante interessante aí dessa seleção norueguesa. Dá para esperar um confronto equilibradíssimo, porque se de um lado você tem Odegaard e Haaland, do outro lado você tem Harry Kane e Jude Bellingham também, né? O Bellingham que fez 2 gols na partida contra o México, 2 gols em menos de 2 minutos, impressionante. Aquele meio-campo, o Bellingham não dá nem para dizer que é um meio-campo, não é um meio-campista, né? Porque ele ajuda muitas vezes ali na saída, faz parte. O Bellingham é aquele camisa 8, a gente pode dizer, né? O segundo volante da equipe. Faz o box-to-box e, cara, ele chega para finalizar sempre com uma qualidade absurda, sempre bem posicionado dentro da área. Tá sempre procurando a bola, sempre procurando o jogo, né? Contra o México foi assim. Tava 2 vezes no lugar certo, na hora certa, para fazer os 2 gols. É o cara que é iluminado. Ele não é um atacante, mas faz muitos gols, o Bellingham, né? Tanto que em um momento aí que ele estava ali bem iluminado no Real Madrid, ele acabou sendo apelidado aqui no Brasil de Belligol, né? Por conta daquela narração do Rogério Vogan, né? E é um cara que tem uma qualidade absurda. E o Harry Kane dispensa comentários, cara. A gente vai ter um confronto entre Inglaterra e Noruega dos 2 melhores centroavantes do mundo hoje. Eu ainda acho o Kane um nível acima do Haaland, porque o Kane, além de fazer gols, e faz muitos gols, é um cara que tem uma qualidade de finalização absurda.
Nessa Copa do Mundo, quando a Inglaterra estava precisando, quando a Inglaterra estava no sufoco, quem tirou o time do sufoco foi o Harry Kane, principalmente contra o Congo, tirando ali 2 gols da cartola para virar o jogo na fase de 16 avos. E é um absurdo a qualidade de finalização que esse cara tem. E além disso, é um cara que ajuda muito na armação da equipe. Eu vi aí o Miller falando bobagem sobre o Harry Kane. Cara, o Miller, um dos melhores jogadores que já tivemos aqui no Brasil, um dos melhores jogadores jogando no Campeonato Brasileiro. Craque, craque, craque de bola. Já vi pessoas falando, e não discordo, que se o Miller jogasse hoje o que ele jogou na década de 90, muito provavelmente ele estaria entre os 3 melhores do mundo. Só que o Miller tem hora que, além de falar bobagem, é um cara extremamente ranzinza, chato. E é chato, essa que é a verdade. Ídolo do São Paulo, acho que como jogador é incontestável, mas o que fala de groselha de vez em quando é brincadeira, viu? E ele ficar criticando Haaland e Kane, pelo amor de Deus, Miller. Cara, beleza, você jogou bola demais, você teve uma era maravilhosa, jogou numa era de grandes craques também, é bem verdade, mas, pô, reconhece que o seu tempo passou e a gente tá numa outra situação, né? Estamos em uma outra era do futebol, reconheça o talento dos caras, pô. O que o Kane joga de bola é absurdo. E o Kane não é um cara que é aquele centroavante enfiado lá dentro da área, não. Muito pelo contrário. Ele sai muito da área para armar o time, para organizar não só a seleção inglesa. No Bayern de Munique ele faz isso, no Tottenham ele fazia isso. Então é um cara que tem uma qualidade absurda. Além de ter uma qualidade de finalização que é gigantesca, ele também tem uma qualidade para organizar esse time, para ser literalmente o camisa 10 da seleção inglesa. Não só um centroavante, ele joga com a 10, né? Aliás, joga com a 10 não, com a 10 é o Bellingham, tô falando bobagem aqui. Mas é um cara que faz muitas vezes essa função de camisa 10 dentro da seleção inglesa. Não é um cara que fica pendurado lá dentro da área só esperando bola. Muito pelo contrário. Sai, ajuda a armar o jogo. Teve momentos que ele estava defendendo lá no campo de defesa para ajudar a seleção inglesa, saindo na construção das jogadas. Então, é um cara que tem uma qualidade, assim, fenomenal. Joga muita bola o Harry Kane. E é um dos caras dessa seleção inglesa. Vai ser um combate interessante de a gente ver, de a gente assistir esse confronto de atacantes, né? Esse confronto de caras que estão ali para marcar os gols. Um com uma característica mais de organização do time, além de ser um cara de área que é o Harry Kane, e outro que só precisa de 1 ou 2 toques na bola para colocá-la pro fundo da rede. E hoje eles brigam pela artilharia da Copa também, viu? O Messi e o Kylian Mbappé estão ali na primeira colocação com 8 gols cada. O Mbappé ainda tem mais 2 participações em gol também com assistência nessa Copa, mas o Haaland é o terceiro com 7, com os 2 gols que ele fez contra o Brasil, e o Kane é o quarto com 6. Então são 2 caras aí que brigam pela artilharia nessa Copa do Mundo. Chama a atenção demais esse confronto entre os dois no próximo sábado, jogo que acontece às 18 horas. Então amanhã, olha, a partir das 6 da tarde, se você não tiver compromisso, se você não for sair de casa, meu amigo, senta no sofá da sua sala, ou deita na sua cama, ou enfim, ou pega seu celular, né, porque os 2 jogos vão ser transmitidos pelo YouTube. Mas reserva esse tempo aí para assistir 2 grandes jogos. 2 grandes partidas entre Inglaterra e Noruega e também entre Argentina e Suíça, que é o jogo que fecha a fase de quartas de final, o jogo que acontece às 10 da noite. A seleção argentina não está fazendo um grande mata-mata. Fez uma primeira fase de Copa do Mundo muito boa, mas aí foi protocolar também, né? Os 3 jogos que a Argentina teve, tinha que ganhar os 3. E aí, no mata-mata, pegando adversários, em teoria, mais frágeis, adversários mais fáceis, a Argentina sofreu. Contra Cabo Verde, precisou ir para os 30 minutos da prorrogação para conseguir a vitória. E contra o Egito, estava perdendo de 2-0 e, assim, foi buscar a virada nos últimos minutos do jogo, praticamente. Ali, com mais de 35 do segundo tempo, que a Argentina busca a virada e consegue fazer o 3-2. É um time que está sofrendo muito defensivamente. A Argentina é uma equipe que tem uma qualidade do meio para frente inquestionável, com o Messi, com o Enzo Fernandes, com o Depou,
com o Álvares. É um time que tem uma qualidade absurda do meio pra frente. E eu sempre falo aqui, quando os caras têm a bola, eles são muito bem entrosados. Cada um sabe onde o outro vai estar. É um time que sabe trabalhar bem a bola. Tá certo que por conta do nervosismo, muitas vezes jogou muitas vezes bola na área sem necessidade. Principalmente no jogo contra o Egito. Mas ainda assim, é um time que sabe o que faz quando tem a bola. Só que na defesa, tá dando muitas brechas. Muitas brechas. Algo que não vinha acontecendo no começo dessa Copa. Já na fase de mata-mata, quando pegou adversários que estavam ali talvez mais ligados no jogo e que talvez tivessem um nível melhor do que as equipes que a Argentina enfrentou na primeira fase, a Argentina sucumbiu na defesa. Tomou gols que não poderia tomar contra Cabo Verde e contra o Egito. E o detalhe contra o Egito é que ainda teve um gol anulado por uma falta no começo do lance. Poderia ter, na verdade, o Egito conseguiu furar o bloqueio argentino 3 vezes. Então, é de se chamar a atenção, é de se destacar. Muito provavelmente o Scaloni ele vai forçar aí, deve ter forçado ao longo dos últimos dias, talvez no treino de hoje também, essa questão defensiva com o time argentino, porque não tá fácil, a Argentina tá tomando muitos gols e tem sido o calcanhar de Aquiles da equipe nessa fase aí, nesse mata-mata de Copa do Mundo. E aí, quando a gente fala da Suíça, né, é uma seleção suíça que... quando a gente fala de Suíça e fala de Copa do Mundo, fala de futebol, sempre vem na cabeça aquela seleção suíça que joga muito defensivamente, que tem uma defesa muito sólida, mas que um ataque que não funciona tão bem. Nessa Copa já está um pouco diferente a situação. Já é um time que tem uma qualidade ofensiva bastante interessante, comparado com outras Suíças que a gente já viu. É uma Suíça que não chegava em uma semifinal de Copa do Mundo desde 1954. Aliás, em uma fase de quartas de final. E conseguiu nessa edição. E tem aí alguns jogadores interessantes no ataque, né? O Embolo é um cara interessante, o Ndoye é um cara interessante também, o Vargas é outro desse time suíço, além do Xhaka, que é um dos jogadores mais experientes desse time da Suíça e que é um dos cérebros aí do time, né? Acho interessante essa seleção suíça e não acho que vai ser fácil a Suíça passar pela Argentina, mas eu também não acredito que a Argentina vai ter um jogo tranquilo. Acho que eu me fiz entender aqui, né? Para você ter uma ideia, vai ser a primeira vez que a Argentina nessa Copa do Mundo pega uma seleção do top 20 do ranking da FIFA. A Argentina é favorita pelo time que tem, pelo trabalho que faz ao longo dos últimos anos. Não à toa é a atual campeã mundial e é uma das favoritas para essa Copa do Mundo também, mas vai pegar um time forte. Um time que tem uma defesa forte e que tem um ataque também mais móvel do que já teve em outras situações, em outras ocasiões. Esse time suíço aí é um time que pode complicar para a Argentina, pode fazer um jogo duro e uma Argentina cansada, de certa forma, né? Tá certo que a Suíça também teve que ir para a prorrogação contra a Colômbia, mas a Argentina, que passou por uma prorrogação contra Cabo Verde e que foi ali a exaustão no jogo contra o Egito. E por pouco também não teve que jogar mais 30 minutos de partida. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Minhas apostas, meus palpites. Eu acho que passa Inglaterra e Argentina. E aí teremos... Olha, se isso se confirmar, teremos uma fase semifinal absurda, né? Porque, de um lado, França e Espanha. Isso colocando com os meus palpites sendo os corretos, né? Sendo os palpites acertados. França e Espanha, duas seleções que estão entre as favoritas da Copa, qualquer uma poderia vencer essa Copa do Mundo. E do outro lado, a Argentina e a Inglaterra, também duas seleções que estão entre as favoritas. Eu sempre falei que a Inglaterra está um degrau abaixo, mas brigava pelo título. E além de tudo isso, tem um componente aí de rivalidade entre as duas seleções, não só por conta do futebol, mas também por questões políticas, de guerra e tudo mais, né? Batalha das Malvinas, entre outras coisas, né? Então, teria um componente interessante nesse confronto entre Argentina e Inglaterra, caso as duas equipes avancem para a semifinal, né? Inclusive,
A seleção argentina, né, tá sendo embalada por uma música que é cantada pela torcida. Não vou te falar, cara, por mais que eu esteja torcendo contra a Argentina, mas olha, a música pega e é uma música legal. Em um dos trechos da música, eles falam, né, por Malvinas, por Diego, né, fazendo a referência ao Maradona, e pela última do Lionel Messi, a Argentina, eu quero te ver bicampeão. Então, os caras têm uma rivalidade gigantesca com a Inglaterra por conta dessa Batalha das Malvinas, que foi um conflito aí que aconteceu lá em 1982, né? Então, olha, vou te falar, se por acaso tivermos um Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, vai pegar fogo, bicho. E as semifinais acontecendo na próxima semana. Vamos lá, vamos falar então ainda de futebol? Antes eu quero saber para você o seguinte, quem que você acha aí que são os favoritos para essas semifinais, para essas quartas de finais, melhor dizendo? Já falei aqui de Espanha e Bélgica, eu acho que passa a Espanha hoje, mas eu quero saber o seu palpite também. Inglaterra e Noruega, quem que passa? Argentina e Suíça, manda aí também no 143879-6039. Falando ainda sobre futebol e falando sobre bastidores e política também, os Estados Unidos demonstram interesse de sediar a Copa do Mundo de 2029, a Copa do Mundo de Clubes de 2029. O país norte-americano que já sediou o torneio em 2025, é a atual sede da Copa do Mundo de 2026, quer sediar a Copa do Mundo de 2031. Já rolaram uns boatos aí também que a Copa América de 2028 pode acontecer nos Estados Unidos. Eles já sediaram a Copa América de 2024. Os caras querem ser a sede de tudo com relação ao futebol. E existe sim um interesse do país norte-americano de ser a sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. E é claro que eles têm o objetivo de capitalizar, né, o sucesso comercial e esportivo da organização da Copa do Mundo. Essa informação foi divulgada pelo The Guardian, né, que é um jornal inglês. A FIFA manteve conversas com as autoridades americanas sobre esses planos para 2029, mas o processo de candidatura ainda não está aberto. Muito provavelmente, esse processo de candidatura para o Mundial de Clubes de 2029 deve acontecer lá para o ano que vem, depois das eleições na FIFA, né? Então, é muito provável que tenhamos uma definição somente em 2027. A FIFA, nesse ano, ela praticamente dobrou o recorde de vendas ao comercializar 6,5 milhões de ingressos para essa Copa do Mundo e deve superar sua meta de receita, que era de 11 bilhões de dólares. Algo em torno na casa dos 56 bilhões de reais. Então, antes que você fique aí pensando, a FIFA quer ser boazinha, de aumentar o número de seleções para 48, para ter mais times participando, balela, os caras querem dinheiro. Essa é que é a realidade. Por isso que eu não duvido de que vão aumentar para 64 já na próxima edição da Copa. Os Estados Unidos já surgem também como candidato à sede, né, para a Copa do Mundo Feminina de 2031. Só que é uma candidatura conjunta entre Estados Unidos, México, Costa Rica e também Jamaica. E essa candidatura deve ser ratificada ainda neste ano pela FIFA. E a gente tem que falar aqui, né, que tem uma relação muito próxima entre FIFA e Estados Unidos, com a FIFA ficando, já disse isso aqui, peço mais uma vez licença para falar o que eu vou dizer aqui e peço perdão também pelo termo, mas a FIFA está de 4 para o governo norte-americano. O que os Estados Unidos quiserem fazer, a FIFA vai aceitar. Isso, para mim, ficou extremamente claro por conta dessa anulação do cartão do Balogun, uma coisa ridícula, absurda, que eu nunca vi e que eu acredito que escancara essa relação, que é uma relação, na minha visão, escusa, é uma relação feia, ridícula, entre FIFA e Estados Unidos. O cartão do Balogun, para mim, é uma coisa que não me entra na cabeça. E aí ficou ainda mais estreito esse contato entre FIFA e Estados Unidos, depois que fizeram essa anulação do cartão aí do Balogun, né? A FIFA ainda não anunciou o cronograma para o processo de seleção das sedes para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Essa decisão é esperada para o próximo ano, como eu disse aqui, muito provavelmente depois da eleição presidencial da FIFA, que deve acontecer em abril, está marcada para abril. Os Estados Unidos
foram os escolhidos para sediar o Mundial de Clubes em 2025, no seu novo formato, né, ampliado, aí com 32 times, diferente do que era antes, e agora isso aconteceu sem passar por um processo de candidatura, né? A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho da FIFA em 2023. E por conta disso, né, havia uma expectativa de que a Copa do Mundo de Clubes fosse, digamos que, um evento teste para os mundiais, né, para a Copa do Mundo de Seleções. Como em 2025 aconteceu nos Estados Unidos, e a Copa do Mundo seria também no país norte-americano, como está acontecendo agora em 2026, existia-se uma expectativa de que acontecesse isso nas próximas edições. Então, o que a gente imaginava? A Copa do Mundo de 2030 vai acontecer em Portugal, Espanha e Marrocos, então a gente já imaginava, deve acontecer, então, a Copa do Mundo de Clubes em 2029 em um desses países, ou em mais de um desses países. Mas talvez não seja o caso, né? E ainda, além dos Estados Unidos, tem alguns outros países que têm interesse nessa Copa do Mundo de Clubes. O Brasil já é um país que demonstrou interesse de sediar o evento, com a CBF já se colocando ali à disposição para ser a sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029, e o Catar também já se colocou à disposição. O Catar que adora também sediar qualquer tipo de evento, até por conta do sport washing, né? Que a gente sabe muito bem como funciona o sport washing. Para quem não conhece o conceito, são países que têm governos que não necessariamente são democráticos, regimes que não funcionam da melhor forma, e para ficar com uma imagem legal perante ao mundo, eles acabam aí investindo em sediar eventos esportivos, eles investem em times mais fortes, eles investem em outras equipes. O Qatar, por exemplo, tinha um patrocínio muito forte dentro do futebol europeu. O PSG era patrocinado pela Qatar Airways, ainda é, na verdade. Eu acho que, salvo engano, o Arsenal é da Fly Emirates. Agora eu não vou me lembrar, mas a Qatar Airways patrocinava outra equipe também dentro do futebol europeu. Então é isso que é o sport washing, né? Os caras investem nesses eventos para ficar com uma imagem legal perante o mundo por conta dos eventos esportivos. Vamos ver, né, se os Estados Unidos vão sediar mais uma vez a Copa do Mundo de Clubes, assim como aconteceu em 2025. Sendo bem sincero para vocês, eu espero que não. Espero que seja num lugar diferente. Seria muito legal receber aqui no Brasil. Não sei se a gente tem estrutura para isso hoje, mas seria muito legal. É de se imaginar que o Brasil tenha uma estrutura assim, porque além do que sobrou da Copa do Mundo de 2014, teremos algumas modificações aí nessas estruturas para a Copa do Mundo feminina, que acontece no ano que vem. E tem estádio, a gente tem. A questão é só mais logística mesmo para comportar todo mundo aqui em 2029. Não acho que seria um absurdo, não, o Brasil sediar em 2029, mas eu não queria que fosse os Estados Unidos. Eu acho que já tá chegando no ponto da gente falar que o que os norte-americanos estão fazendo é o sport washing também. É querer ficar com uma imagem legal perante ao mundo por conta de Copa do Mundo, por conta de Copa do Mundo feminina, por conta de Copa do Mundo de clubes. Para um presidente que acho que não sabe nem o que é uma bola. Essa é a realidade, né? Dos Estados Unidos hoje. Espero muito que seja diferente. Espero que levem esse torneio para um país que realmente tenha uma cultura de futebol, que goste mesmo de futebol. Não estou falando que os Estados Unidos não devem receber nunca um evento de futebol nem nada do tipo, até porque está mudando um pouco a cultura dos norte-americanos também. Mas a gente viu no ano passado algumas partidas dessa Copa do Mundo de Clubes que não tivemos nem 1.000 torcedores. Os caras estavam fazendo liquidação com os ingressos porque, principalmente nas partidas em que você não tinha os gigantes europeus ou times brasileiros que levaram muitos torcedores, você via públicos ali irrisórios nos estádios. Estavam distribuindo ingressos para pelo menos ter gente nas partidas. Então eu espero muito que não seja nos Estados Unidos essa Copa do Mundo de 2029, tá certo? Vamos passar aí rapidamente pelos clubes de São Paulo, já 1h33, agora pelo horário de Brasília. Vamos passar aqui informações rápidas pelos clubes paulistas, né? Começando pelo Tricolor, começando pelo São Paulo. O São Paulo está em processo aí de efetivar a contratação do Newton, né? Teve aí um entrave com relação à negociação, porque era se esperado que acontecesse uma troca
entre Botafogo e São Paulo. O Ferrarese está emprestado para o time do Botafogo, e aí o Botafogo ficaria com o Ferrarese e o São Paulo ficaria com o Newton. Porém, o staff do Ferrarese colocou ali alguns entraves nessa negociação e dificultou esse processo de troca. Aí o São Paulo já mudou, então, a operação para ficar com o volante que é do Botafogo, né? Os representantes do Ferrarese pediram pagamento de uma comissão para viabilizar a transferência em definitivo ao Botafogo e essa condição foi rejeitada pelo São Paulo. Essa informação aqui trazida pelo GE. E a partir disso, o gerente de futebol do Tricolor, o Rafinha, entrou em contato com o Paulo Pitombeira, que é o representante do Newton, para encontrar uma alternativa para conseguir destravar essa negociação e trazer o volante para o São Paulo. Então ficou definido que o Newton vai abrir mão dos valores que tinha a receber do Botafogo para conseguir viabilizar a transferência dele para o São Paulo. O jogador então deve assinar com o Tricolor um acordo válido até 2030. Apesar de todo um otimismo para que a negociação seja finalmente selada, os valores ainda não foram definidos e o martelo só deve ser batido nos próximos dias. Com todo esse negócio, o Ferrarese vai permanecer no Botafogo até o fim do empréstimo, né? O empréstimo dele vai até o fim desse ano, e aí a equipe carioca vai poder exercer o direito de compra, que está aí fixado em 6 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. Essa informação foi divulgada aí pela ESPN e depois confirmada pelo GE e por outros portais também. O Newton já está em São Paulo, já passou lá no CT, inclusive já falaram ali que estava tudo preparado para o anúncio da contratação dele. Aí essa questão do Ferrarese acabou fazendo com que o negócio voltasse a algumas casas, mas o Tricolor já vai se programando aí para comprar o jogador em definitivo. Ainda falando sobre São Paulo, o Tricolor vai contar com a reapresentação do Bobadilla na próxima segunda-feira, né? Bobadilla, que disputou a Copa do Mundo com a seleção do Paraguai, foi eliminado na fase de oitavas de final para a seleção francesa, vai ter uns dias de folga e vai se reapresentar no Tricolor, então, na próxima segunda-feira também conhecida como dia 13 de julho. Falando agora do Palmeiras, o Palmeiras mantém o foco no Danilo Santos, né? Jogador que pertence ao Botafogo e é o alvo da equipe para essa janela de transferências, né? Na verdade, não é o alvo da equipe, né? É o único alvo do Palmeiras nessa janela. Já havia o interesse do Palmeiras de repatriar o jogador, né? Visto que o Danilo foi revelado pelo Palmeiras. Foi ali um jogador que foi criado nas categorias de base, né? Um dos crias da academia, e agora o Palmeiras quer trazer o jogador de volta. O clube já sinalizou com uma proposta para o Botafogo, mas ainda distante do que o clube carioca deseja pelo atleta, né? Ainda antes da Copa do Mundo, olha só o valor. O Palmeiras se mostrou disposto a pagar 120 milhões de reais para o Botafogo, além de ceder o zagueiro Naves, enquanto o Botafogo pedia mais de 200 milhões pelo jogador. Palmeiras não deve subir os valores perto do que deseja o clube alvinegro, mas está aí nas discussões para viabilizar o negócio e quer trazer o jogador. Só que tem uma outra questão, né? O Danilo, ele também pode despertar interesse do mercado internacional. E aí o jogador pode pegar aí o seu rumo, talvez, quem sabe, para o futebol europeu ou para outro lugar. Dentro do departamento de futebol do Palmeiras, o Danilo é visto como uma prioridade pelo Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira que já entendeu aí que corrigiu uma deficiência do time com a contratação do Barbosa, que veio do Botafogo também, já pensando nesse segundo semestre, né? Ainda não jogou com o time do Palmeiras, e agora a equipe alviverde busca o Danilo para fechar o seu ciclo de contratações. E vou te falar, se o Palmeiras fechar com o Danilo, olha, uma baita contratação do Palmeiras para essa temporada. O time alviverde já é forte, já é um time bastante interessante, esse time comandado pelo Abel Ferreira, e se por acaso conseguir trazer o Danilo Santos, vai encorpar ainda mais esse elenco do Palmeiras para o restante da temporada. E deixa eu falar, o Santos ele rescindiu o contrato com o Lautaro Dias, né? Falando agora da equipe santista. O argentino tinha um acordo de empréstimo até 31 de julho, mas obteve a liberação antecipada para acertar a sua transferência, né?
O atacante, então, rescindiu na noite de ontem o contrato de empréstimo com o Santos. O argentino ele tem os direitos econômicos ligados ao Cruzeiro e ele foi liberado, então, para acertar a transferência dele para o Racing da Argentina. Então, ele pertencia ao Cruzeiro, estava emprestado ao Santos até 31 de julho, mas já rescindiu aí o seu acordo e vai defender a equipe do Racing na próxima temporada. E deixa eu também falar sobre o Neymar, né? Porque tá se especulando aí sobre o futuro dele e tudo mais. O Neymar deve se reapresentar ao Santos no dia 17 de julho. Ele aproveita aí um período de férias nos Estados Unidos e depois disso ele deve se reapresentar no CT Rei Pelé no dia 17 de julho com foco na retomada da temporada, né? O Santos, que além dos jogos do Campeonato Brasileiro, já tem aí também um mata de Copa Sul-Americana, vai jogar a fase de playoff, né? Podemos dizer assim, uma fase de 16 avos contra a equipe da Universidade Central da Venezuela. O Neymar já tem um compromisso afirmado com o Santos até 31 de dezembro desse ano. Então, até o final do ano, ele tem contrato com o Santos. Tem gente que confia que o compromisso do Camisa 10 para se reapresentar e jogar o segundo semestre, mesmo com valores a receber do Santos, né? Então, há quem diga que o Neymar vai se reapresentar mesmo com todos esses problemas, mesmo com o Santos devendo alguns valores para ele, e ele vai seguir aí na equipe do Santos. Tem valores a receber desde o ano passado, né? Mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, né? Porque existem algumas dúvidas com relação ao futuro do Neymar, né? O que ele vai fazer a partir de agora, depois da queda do Brasil na Copa do Mundo, com ele estando na seleção, né? O lado do Santos tem um pouco de cautela, o contrato dele vai até 31 de dezembro e a confirmação da data da reapresentação torna a continuidade dele na Vila Belmiro como um caminho natural nesse primeiro momento. Mas, de acordo com uma fonte que foi ouvida pelo GE, o assunto ainda é tratado com cautela. O Santos ainda tem 3 competições pela frente durante esse segundo semestre, né? Além do Brasileirão, joga a Copa Sul-Americana, como eu falei, e também a Copa do Brasil. Essa, então, é a informação sobre o Neymar. Deve se reapresentar na equipe santista no dia 17. Vai ficar um tempinho de folga aí, afinal de contas, trabalhou muito na Copa do Mundo, né? Para terminar o nosso giro pelos times de São Paulo, o Corinthians vai fazer um amistoso contra o Cascavel no próximo domingo, né? O time de Cascavel, lá do Paraná. Jogo que está marcado para as 4 da tarde no Estádio Olímpico Regional em Cascavel. E para esse jogo, o Fernando Diniz deve ter alguns desfalques. O zagueiro Gustavo Henrique e o meio-campista Zacaria Labiad devem ficar de fora dessa partida, né? O Gustavo Henrique, ele tem desfalcado as atividades do Corinthians por causa de um quadro de dores na região dos flexores do quadril. Então, ali na região do quadril, tá com dores, por isso tem desfalcado aí já o Corinthians em algumas atividades. Já o Zacaria Labiad, né, o marroquino que faz parte aí do elenco corintiano, ele tem um desconforto na coxa e por isso ele pode ficar de fora dessa partida contra o Cascavel, jogo amistoso do Corinthians, pensando aí na volta da temporada. Além deles, um desfalque confirmado é o meia Memphis Depay, que segue de férias após a disputa da Copa do Mundo e em meio aí ao impasse envolvendo a renovação de contrato do jogador. Esse duelo no Paraná vai ser o principal teste do Fernando Diniz antes de voltar, né, a disputar os jogos do Campeonato Brasileiro. Após as semanas de treinamento que o Corinthians teve durante a pausa para o Mundial, a equipe busca um ritmo de jogo para os atletas para que possam voltar da melhor maneira possível, pensando no segundo semestre em que o Corinthians vai disputar aí Campeonato Brasileiro e também os matas de Libertadores e Copa do Brasil. Para a gente encerrar, vamos falar aqui de vôlei. Hoje tivemos uma grande partida entre Brasil e Polônia pela VNL, né? Estamos na 3ª semana da VNL feminina e lá em Osaka a seleção brasileira suou sangue, hein? Foi difícil o jogo, foi complicado, mas a seleção brasileira bateu a Polônia e garante aí a sua vaga já nas finais, né? Nas fases finais da VNL desse ano, né? A Ana Cristina brilhou, 26 pontos marcados, ela começou a partida como oposta, terminou como ponteira e fez um grande jogo, e o bloqueio brasileiro também foi excepcional, viu? Foi determinante para que o Brasil conseguisse a vitória por 3-1. As parciais,
25-20 para o Brasil no primeiro set, depois nós tivemos a vitória da Polônia no segundo set por 25-23, e aí a seleção brasileira venceu por 25-23 o terceiro set e por 28-26 o quarto set, né? Com essa vitória, a seleção brasileira já garante aí a sua vaga na fase decisiva da competição, que vai ser realizada em Macau entre os dias 22 e 26 de julho, viu? Olha, uma partidaça, um grande jogo, equilibradíssimo. Se você acompanhar aí a numerária da partida, né? Os pontos, o ponto a ponto do jogo, foram poucos os momentos que alguma seleção conseguiu desgarrar no placar, sabe? E às vezes acontecia de desgarrar, a outra ia lá, buscava, virava, e o jogo ficava empatado, ficava ali bem próximo. Foi uma partida muito interessante dos dois lados. A seleção polonesa fez um grande jogo contra o Brasil, viu? Vou trazer aqui as estatísticas da partida, né? Só para você ter uma ideia de como que ficou a situação. A seleção brasileira teve 65 pontos de ataque, mesmo número de pontos da seleção polonesa no jogo. Foram 12 pontos de bloqueio do Brasil. Isso me chamou bastante atenção, porque o bloqueio brasileiro foi sensacional e cresceu nos principais momentos da partida. Na hora que o bloqueio tinha que crescer, cresceu e foi ali fator decisivo para que o Brasil conseguisse ficar com a vitória. E aí, tem uma dupla de centrais nesse time brasileiro que eu vou te falar, viu? Tá crescendo demais essa dupla e eu não tenho dúvidas de que vão ser uma das principais jogadoras do mundo daqui a uns tempos, viu? Se é que já não são hoje. Diana e a Júlia Kudes. É impressionante como elas bloqueiam demais, meu. Demais, demais, demais. Gosto muito dessa dupla de centrais do Brasil. E hoje o bloqueio brasileiro foi determinante para a vitória. E um outro ponto, né? A gente falou que o Brasil tinha errado muito contra o Japão. Tinha cedido 25 pontos em erros para a seleção japonesa. Já hoje foi diferente a situação. O Brasil cedeu apenas 17 pontos para a seleção da Polônia, menos do que na partida contra o Japão, e ainda recebeu 18 pontos de graça em erros da equipe adversária, né? Para você ter uma ideia aí do que foi o jogo, a seleção polonesa fez uma grande partida, com números bem equilibrados também com o Brasil. Acho que o que fez a diferença foi realmente os pontos no bloqueio, porque ataque 65-65. Pontos de saque foram 6 para o Brasil, 5 para a Polônia. Pontos em erros do adversário, 18 para o Brasil e 17 para a seleção polonesa. No total da partida, o Brasil marcou 101 pontos, a Polônia marcou 94. E aí, então, estava muito próximo. O que teve a maior diferença foram os pontos no bloqueio. Foram 12 pontos de bloqueio do Brasil contra 7 da seleção da Polônia. Um fator que foi, um fundamento que foi importante para a seleção brasileira. As maiores pontuadoras do jogo, a Ana Cristina com 26 pontos pelo lado do Brasil e a Stysiak pelo lado da Polônia com 20 pontos marcados. A Julia Bergman foi a segunda maior pontuadora brasileira com 13 pontos e a Lampkowska com 17 foi a segunda maior pontuadora da equipe polonesa. O Brasil que agora volta à quadra na madrugada de hoje para amanhã, às 3 da manhã, enfrenta a equipe da Tailândia e depois fecha essa terceira semana de VNL contra os Estados Unidos. O jogo às 3h30 da manhã, tá, gente? 3h30 da manhã, Tailândia e Brasil. O jogo que o Brasil deve passar com tranquilidade, deve passar o carro para cima da Tailândia. Eu imagino um 3-0 tranquilo para a seleção brasileira, e aí depois vai ter o grande confronto contra o time dos Estados Unidos, o jogo que acontece na madrugada de sábado para domingo, à meia-noite. E esse jogo aqui pode ser determinante para garantir as posições, né, para a gente saber quais serão as posições das duas equipes. Neste momento, a classificação da VNL feminina está da seguinte forma: os Estados Unidos, já classificados também para a fase final, lideram com 26 pontos, tem 9 vitórias. Nos critérios de desempate, eles estão à frente, ou elas estão à frente do Brasil. O Brasil está na segunda posição com 26 pontos, tem 9 vitórias também a seleção brasileira, mas aí no número de sets, o time norte-americano leva a melhor. A Itália é a terceira com 24, o Japão está na quarta posição com 20, aliás, o Canadá está na quarta posição com 20, o Japão é o quinto com 19, a Turquia também tem 19, a Polônia está na sétima posição com 19 pontos.
A seleção da Holanda está na 8ª colocação com 18. A China, por ser sede, né, em Macau, já está na fase final dessa VNL, né? Já está aí no mata-mata da competição. Então, os 7 primeiros avançam e a China já tem aí a sua vaga garantida. Mas nesse momento, a seleção chinesa é a 9ª colocada com 18 pontos. A Tchequia é a 10ª com 14, a Alemanha é a 11ª também com 14, a Bélgica tem 10, a Sérvia tem 14. Olha a Sérvia ficando de fora da fase final da VNL, hein? A Tailândia é a 14ª com 9, a República Dominicana está na 15ª posição com 8, a Ucrânia tem 7, França 6 e Bulgária 5. Essa, então, a classificação da VNL, a Liga das Nações de Vôlei. E assim, a gente encerra a nossa edição do SBR Esportes de hoje. Falamos aí sobre Copa do Mundo, falamos sobre o próximo Mundial de Clubes de 2019, a gente falou também sobre os principais times aqui de São Paulo, né, os 4 grandes de São Paulo, e também sobre vôlei, e a gente volta na segunda-feira com mais pra você, tá certo? Um ótimo final de semana e até a próxima, gente! Tchau, tchau! Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.